Pessoal, nos últimos dias, Endrick foi oficialmente anunciado pelo Lyon. Hoje, o treinador do time francês, Paulo Fonseca, falou tudo sobre a chegada do brasileiro e rasgou elogios ao jogador. Fica aí até o final para conferir em detalhes tudo o que o técnico do Lyon disse sobre a chegada de Endrick. E depois vou querer saber a sua opinião sobre isso tudo. Pessoal, o Endrick está chegando ao Lyon com muita moral. Diferente do que acontecia no Real Madrid, onde Xabi Alonso não lhe dava muitas chances, no Lyon, o atacante fará parte do elenco principal e estará nos planos da equipe. No Real, Xabi praticamente deixou claro que não contava com o Endrick e não tinha intenção de utilizá-lo, já que o brasileiro jogou pouquíssimos minutos nesta temporada sob o seu comando. No Lyon, Endrick terá espaço e oportunidade para jogar. Algo bem diferente do que vivia no Real Madrid com Xabi Alonso. E isso pode ser fundamental para o desenvolvimento da carreira do jovem atacante. No Lyon, Endrick deve receber mais minutos em campo, mais confiança do treinador e, principalmente, a chance de mostrar o futebol que o colocou como uma das maiores promessas do futebol brasileiro nos últimos anos. Paulo Fonseca deixou claro que vê muito potencial no jogador e acredita que ele pode evoluir bastante dentro do projeto do clube. O treinador destacou a força física, a inteligência dentro da área e a mentalidade competitiva do brasileiro, pontos que pesaram muito para a sua contratação. A expectativa agora é ver como Endrick vai se adaptar ao futebol francês e ao estilo de jogo do Lyon, que costuma dar bastante espaço para jogadores jovens se desenvolverem. Se aproveitar bem essa oportunidade, o atacante pode dar a volta por cima e voltar a chamar a atenção do futebol europeu em pouco tempo. Estamos muito felizes com a chegada do Endrick. Ele é um jogador jovem, mas com um potencial enorme. Acreditamos muito na capacidade dele de evoluir aqui no Lyon. É um atacante forte, rápido, com muita qualidade técnica e personalidade. Mesmo sendo jovem, já demonstra maturidade dentro de campo. Isso nos chamou muita atenção. Aqui no Lyon, ele terá espaço para crescer. Não trouxemos o Endrick para ficar no banco, mas para fazer parte do nosso projeto e competir por minutos desde o início. Às vezes, o jogador precisa de um ambiente diferente para mostrar o seu melhor. Aqui ele vai ter confiança, tempo de jogo e um grupo que acredita nele. Acreditamos que ele pode evoluir muito conosco. Se continuar trabalhando com seriedade, tem tudo para ser um jogador importante para o Lyon. E conduzindo o Palmeiras a um título. Para eles isso não muda nada. Para eles contrataram uma promessa, como contratam várias, que pode dar certo ou não. E se não der certo, ok, beleza, vai para outro lugar. Se der certo, muito bem. Então lá ele é uma promessa, ele é um menino. Então para ele pode ser interessante jogar com frequência para mostrar, olha, eu posso fazer isso. Se ele for bem no Lyon, se ele conseguir ter uma boa média de gols lá, ele pode mostrar, o menino agora mostrou aqui mais ou menos do que ele é capaz. O Real Madrid ele é um time muito específico, tem alguns times, cada time tem a sua identidade. E o Real Madrid acho que tem uma identidade muito clara. No Real Madrid, claro que é importante o conhecimento técnico, é importante você ter um bom nível, e ninguém chega no Real Madrid sem ter um bom nível como treinador, de conhecimento, enfim, como um técnico, o trabalho mesmo de técnico, tático, enfim. Mas no Real Madrid você precisa ser até mais um político, um conciliador, um cara que entenda mais esse ambiente do clube. Que o Real Madrid é um clube muito grande. Se você chegar batendo muito de frente, não só com os jogadores, mas se você chegar se colocando muito, acho que não agrada o próprio Real Madrid, assim, de direção, de torcida. Meio que assim, você tá no Real Madrid, você fica quietinho na sua, vai trabalhando devagarzinho. E claro, tem que ter um nome forte também. Eles gostam da grife e também que o cara se adapte. Aqui no Real Madrid eu sei que eu tô abaixo de... o clube é muito grande, então eu tenho que me adaptar aqui. Tanto que não é uma surpresa, porque nos últimos 20 anos, mais ou menos, para mim, assim, analisando, só 3 treinadores tiveram uma sequência de verdade no Real Madrid. O José Mourinho, que nem tem essa personalidade tão política, mas ele normalmente se dá bem com seus atletas. Mas quando o Mourinho chegou lá, ele era muito grande. Ele era um dos melhores técnicos do mundo. Então ele conseguiu se impor.
o Ancelotti, que é um ótimo conciliador, além de ser também um ótimo técnico, e o Zidane, que é um ídolo do clube e também tem esse perfil mais tranquilo, conhece bem o Real Madrid, já estava trabalhando lá. Os outros sempre passaram muito rápido. O próprio Luxemburgo passou lá em 2005. Quando o Luxemburgo passou lá, o Real Madrid ele teve uma sequência de 6 eliminações seguidas em oitavas de final de Champions League. E com 6 técnicos diferentes, cada ano era um. Aí teve um período do Mourinho, que deu uma estabilizada, veio o Ancelotti, aí depois do Ancelotti veio o Zidane, aí foi um momento de paz. Quando o Zidane saiu, veio o Rafa Benítez, do Ancelotti pro Zidane, antes do Zidane veio o Rafa Benítez, durou pouco, aí o Zidane foi promovido. Aí o Zidane sai, eles trazem o Lopetegui e não dura nada, promove o Solari lá da base e não dura nada, volta o Zidane, e depois quando o Zidane sai, volta o Ancelotti. E agora que o Xabi Alonso tem essa oportunidade. Então é um clube que você precisa se adaptar. Você tem que ser, de certo modo, político, um bom administrador, não só no elenco, mas também com diretoria, com a comunidade ali, Real Madrid, e não tentar se impor assim de uma maneira, eu tô chegando aqui com o pé na... Bem mais devagar do que ele chegou, bem mais devagar do que chegou o Xabi Alonso. É nítido que ele tá queimado com o grupo. Claro, tem aquele negócio, na Europa o treinador se impõe, jogador não manda no elenco. Mas eu acho que ele arrumou briga com quase o elenco inteiro. Fábio Piperno, Mauro César Pereira. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que se realmente o Xabi Alonso sair, melhora a situação pro Endrick? Porque o Endrick tinha mais chances com o Ancelotti, mas também não tinha tantas chances. Vocês, se fossem o staff do Endrick, realmente fariam isso também? De congelar as negociações? Ele tem 19 anos, tá? O técnico chegou aí há 5 meses no clube. Então, veja, ele quer jogar, ele quer se apresentar aí como um candidato em potencial a disputar a Copa do Mundo, então ele tem que jogar. Vai lá pro Lyon, fica um semestre lá e depois repensa a vida, né? Até porque ele não sabe se de fato o clube vai trocar o técnico, se vai trocar na semana que vem, se vai trocar em janeiro, se o próximo técnico será alguém que goste do trabalho dele. Então, tem um monte de cesta, tem um monte de... acho que o condicional aí tá muito forte, não dá para ficar aguardando, né? Frear esse tipo de coisa, porque supostamente há a possibilidade do time trocar de técnico. Não é assim. Outra coisa, né? Eu confesso que eu acho um pouco estranho esse negócio de queimar um trabalho de treinador com 5 meses, até porque é alguém que tem história no clube como jogador. Ele foi um jogador importante no Real Madrid. Como jogador do Real Madrid, ele participou, inclusive, do grupo que conquistou a Copa do Mundo em 2010, ele era titular. Ele, como técnico, fez uma carreira rápida e veja, ele desbancou nada menos que o Real Madrid, o Bayern de Munique, um outro gigante. Então não é alguém banal, não é alguém para se descartar porque o time fez alguns jogos ruins e tem incompatibilidades com alguns jogadores. A chegada de Endrick ao Lyon representa um novo começo para a carreira do jovem atacante. Depois de um período com poucas oportunidades, ele agora encontra um ambiente que acredita no seu potencial e um treinador disposto a apostar no seu futebol. Com mais minutos em campo, confiança e sequência, Endrick tem tudo para mostrar por que sempre foi tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Agora, a responsabilidade está nas mãos dele. Aproveitar a chance, evoluir jogo após jogo e provar que pode ser decisivo no futebol europeu. Se tudo correr como o esperado, essa passagem pelo Lyon pode marcar o início de uma nova fase vitoriosa na sua carreira. E aí, você acha que o Endrick vai brilhar no Lyon? Deixe a sua opinião e segue acompanhando, porque vem muita coisa boa por aí.